mas pega a sua Bíblia, nós estamos cultuando ao Senhor, e o texto que o Senhor colocou no nosso coração para esta noite, para esse tema, para essa hashtag, está em 2 Coríntios, carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, e nós vamos ler o verso 6 e verso 7. Como a gente sempre faz, me dá um feedback, me dá um retorno, como é que está o áudio, como é que está a imagem, se o instrumental está muito alto, me ajuda aí, para a gente começar e não precisar parar mais, tá bom? Deus tem algo, olha, como nossos irmãos pentecostais dizem, né? Na verdade, todos nós somos pentecostais, que todos nós somos batizados com o Espírito, mas eles dizem assim, hoje a palavra é forte, e Deus tem nos surpreendido com palavras muito fortes, né, irmãos? É porque a palavra de Deus é naturalmente forte, ela rasga, ela ultrapassa barreiras, ela quebra, ela demole, ela desfaz, né? ela destrói para reconstruir, ela deforma para transformar, é uma deformação que gera transformação, é uma ordem ao caos. É isso que a palavra de Deus faz dentro de nós. Por isso que às vezes as coisas parecem borbulhar aqui dentro quando a gente está diante da palavra, porque é o Espírito Santo, irmãos, agindo por meio da observância da palavra. Quanto mais nós mergulhamos nessa palavra, quanto mais nós nos debruçamos sobre ela, mais arrependimento, mais transformação, mais renovo. Ah, Jesus! E é esse entendimento que o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas. Nós somos vasos de barro. Vasos de barro feitos para que fosse colocado algo dentro. Aleluia! E a palavra de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: porque o Deus que disse, das trevas brilhasse a luz, é o mesmo que brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Aleluia! Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Amém? Eita glória! Amém, Alceí! Eita glória! Essa é a palavra de Deus. Eu quero com muito temor, apesar da dinâmica e apesar da brincadeira, os irmãos que me conhecem sabem o temor que eu tenho pela palavra de Deus, mas eu quero nesse momento, eu preciso orar e colocar a palavra desta noite diante do Senhor. Amém? Faça isso comigo. Se você puder, feche os seus olhos aí. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós esperamos, Senhor, que os nossos corações estejam desarmados, abertos para aquilo que o Senhor quer fazer conosco nesta noite. Obrigado pela palavra que o Senhor ministrou sobre os nossos corações hoje pela manhã. Nós aprendemos que nós precisamos aprender, que nós precisamos ser pessoas ensináveis, independentemente do nosso tempo de conversão, do nosso tempo de filiação a uma igreja, do nosso tempo de batismo, dos nossos diplomas, nós sempre teremos algo a aprender e a receber do Teu Espírito, Pai. Obrigado por essa palavra que foi ministrada e lançada sobre os nossos corações nesta manhã. Mas agora, Senhor, nós também queremos Te pedir por aquilo que o Senhor irá gerar em nós agora, no culto da noite. Senhor, obrigado porque nós estamos iniciando mais uma semana e nós escolhemos iniciar essa nova semana aos Teus pés, prostrados diante do Senhor e colocando diante do Senhor a nossa vida, as nossas famílias, Senhor. Fala conosco através da Sua palavra e que o Teu Espírito flua sobre nós, trazendo renovo, unção, entendimento, possa trazer transformação dentro das nossas vidas e que a gente, depois dessa palavra, Senhor, se levante ainda mais inundados pela Sua glória, pelo Seu favor e por essa iluminação que o Teu Espírito traz sobre nós. É no nome de Jesus que eu te peço e te pedindo também que o Senhor faça isso no coração de cada pessoa que está assistindo agora, mas também sobre aqueles que irão assistir futuramente.
em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Antes da gente despedaçar mais um pouquinho e conversar mais profundamente sobre os temas, sobre o que Deus plantou no meu coração, eu quero tentar com os irmãos decifrar esses versículos que a gente leu, de 2 Coríntios 4, versos 6 e 7. E eu quero tentar parafrasear, né, aos poucos, lendo aos poucos e parafraseando o que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito, quer nos dizer com essa mensagem que ele deixou registrada, né, na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo assim: porque o Deus que disse das trevas brilhasse a luz. Sobre o que ele está dizendo aqui? Ele está falando de Deus criando todas as coisas, e a primeira ordem que Deus deu sobre a sua criação foi o que? Haja luz. Havia havia trevas, havia um ambiente de escuridão implantado, e a primeira ordem que sai da boca do Senhor em meio à criação é: haja luz. E o apóstolo Paulo fala assim: esse mesmo Deus que disse haja luz lá no início de todas as coisas, é o mesmo que brilhou em nossos corações. O que brilhou, pastor? Essa mesma luz. Ou seja, se ele brilhou essa mesma luz em nossos corações, isso significa que o estado anterior do nosso coração, o estado que precedia o nosso coração, né, antes de Deus dizer sobre o nosso coração agora, não sobre a terra, mas sobre o nosso coração haja luz, era também um estado de escuridão. Havia trevas no nosso coração, assim como havia trevas no mundo. E Deus diz para ambos, tanto para o mundo quanto para o nosso coração. O que ele diz? Haja luz. Para que ele diz haja luz? O apóstolo Paulo continua dizendo: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 23, fala que todos pecaram e destituídos, afastados, separados, distanciados foram de quê, meus irmãos? Da glória de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para o destinatário dessa carta? Olha, se não fosse esse haja luz de Deus também sobre os nossos corações, nós nunca teríamos a capacidade de conhecer a glória de Deus. E ele dá um endereço dessa glória de Deus: está na face de Cristo. Aleluia! Está dando para entender o que o texto está querendo dizer? Isso é muito importante, irmãos. Eu ouvi certa vez de um professor de hermenêutica, ele disse assim: um texto sem contexto se transforma em pretexto. Então o primeiro passo de uma ministração de uma palavra, ou se a gente estiver meditando de uma palavra, é o que verdadeiramente o texto está querendo nos dizer. Então essa é a mensagem. O mesmo Deus que disse haja luz para o mundo, porque o mundo estava em trevas, também disse haja luz no nosso coração, porque também o nosso coração estava em trevas por causa do pecado. E só através desse haja luz, dessa iluminação, nós temos então a capacidade de nos reaproximarmos da glória de Deus que está na face de Cristo. Meu Deus, isso foi um sermão que eu acabei de dizer em apenas um versículo. Eu poderia parar a mensagem. Falei demais, mas isso é só o verso 6, irmãos. No verso 6, o apóstolo Paulo, ele apresenta a manifestação de Deus na nossa vida, a redenção de Deus sobre a nossa vida, ele nos resgatando do império das trevas. Ele apresenta também o para que ele nos resgata do império das trevas, para nos religar ao Pai, e ainda ele fala o endereço dessa glória que está na face de Cristo. Por isso que o Jesus, quando estava na terra, ele diz assim: quem viu a mim, meu Deus, viu a quem? Viu o Pai. Porque a glória de Deus está na face de Cristo, irmão. Ainda há beleza na face de Cristo.
ainda hoje, a glória de Deus está na face de Cristo. Lembra quando nós ministramos aqui sobre aquela passagem de Moisés, quando Deus manda ele erguer uma estátua de uma serpente de bronze, e as pessoas que estavam sendo picadas pelas serpentes no deserto, quando olhavam para aquela serpente, eram curadas? E aí em João 3, quando ele está conversando com Nicodemos, a Bíblia fala que assim como a estátua de bronze foi levantada, né, no deserto, Jesus seria levantado. Ou seja, quando nós olhamos para a face não mais de uma serpente de bronze, mas para a face de Cristo, nós somos salvos, nós somos curados. Por quê? Porque a beleza da santidade de Deus, a glória de Deus está na face de Cristo. Aleluia! Só que no verso 7 de 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo, ele nos explica melhor isso, porque ele nos dá um porém. E ele diz assim: porém, temos este tesouro. Que tesouro é esse, irmãos? O conhecimento dessa glória. E esse é o tesouro que o apóstolo Paulo está se referindo. Nós temos esse tesouro, esse privilégio, essa honra dentro de nós, como um tesouro dentro de um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Vale a gente ressaltar que quando o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto, ele está aqui identificando para as pessoas que estão ao seu redor que tudo que eles estavam fazendo não eram frutos dos seus esforços. Ele estava falando aquilo que ele também fala na carta aos Romanos, que tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Ele diz também isso aos Efésios: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é fruto de obras, não é meu mérito. Tudo isso é como se tudo isso que acontece na nossa vida, todo esse discernimento que eu tenho, é porque um dia eu me abri para Jesus, eu fui transformado, eu direcionei os meus olhos para a face de Cristo, e na face de Cristo havia ali a glória de Deus, e por causa da glória de Deus, hoje eu tenho conhecimento dessa glória. Por causa da obra redentora de Jesus sobre a minha vida, hoje eu tenho a honra, o privilégio, por causa da misericórdia dele, que nós não merecemos nada, nós temos o privilégio de conhecer a glória de Deus. E nós somos como vasos de barro com um tesouro dentro. Por que ele diz isso? Ele mesmo diz: para que a excelência do poder, para que o mérito de todas as coisas seja apenas de Deus e não de nós mesmos. Aleluia! Aleluia! Para que a gente entenda melhor isso, naquela época era comum as pessoas comprarem vasos de barro para um uso específico, de porta-joias. As pessoas guardavam joias dentro de vasos de barro, e por isso que o apóstolo Paulo usa essa analogia e diz que nós somos os vasos e o conhecimento da glória é o tesouro que nós guardamos dentro desse vaso. Agora, através de quem nós conseguimos ter esse conhecimento da glória, esse relacionamento com a glória, essa experiência com a glória? Através do Espírito Santo. E quem vai explicar isso para nós é o próprio Jesus. Quando ele está conversando com seus discípulos, em João capítulo 14, ele vai dizer assim: o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Aleluia! Agora nós fechamos a nossa introdução, nós entendemos o que o texto está querendo nos dizer, ou seja, esse tesouro que nós guardamos, nós somos os vasos de barro. Vamos lá, coloca a hashtag de hoje aí, vasos de barro. Quem são esses vasos de barro? Somos nós. E o que nós guardamos em nós? O conhecimento da glória de Deus através da ação do Espírito Santo em nós.
Esse é o tesouro que a gente tem. Esse é o dom mais precioso, irmãos. O dom mais precioso que o Espírito Santo pode nos dar não é o de cura, não é o de falar em línguas estranhas, não é o de profecias, não. O dom mais precioso é o dom dos dons, que é a sua própria presença em nós. A palavra dom significa presente. Qual é o maior presente, irmãos, que nós recebemos na nossa vida? É a presença do Espírito Santo em nós. É a oportunidade de nós sermos morada do Espírito. Agora, diante dessa palavra, diante dessa introdução, a gente precisa analisar um pouco o porquê. Por que vasos de barro? Eu pensei em algumas características do vaso. Poucas características. Mas eu quero começar dizendo que o que agregava valor àquele vaso que era comprado como um porta-joia era a joia que estava dentro. O vaso em si, ele não tinha valor nenhum. Se você pegar um vaso de barro, colocar no meio da rua e colocar lá, vamos supor, sei lá, um colar de ouro do lado, o que vocês acham que as pessoas vão pegar? Claro que vai pegar o colar de ouro. Ninguém quer nada com vaso. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que o vaso de barro, esse vaso de barro, ele carrega um tesouro. Então o que agrega valor àquele vaso não é o vaso em si, mas é aquilo que o vaso carrega, é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que nós carregamos dentro de nós. Ou seja, Paulo se preocupava em não admitir nenhum tipo de glória, de mérito para ele mesmo. E ele dizia: a excelência não é nossa, a excelência do poder é só de Deus. Tudo é pela graça, tudo é por causa dele. Olha o que ele diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos. É por causa da graça. Uma coisa que eu percebi também é que no vaso não há só barro. Antes de eu vir para transmitir, enquanto eu estava fazendo o esboço da mensagem, passou um vídeo no YouTube de um oleiro trabalhando no vaso, e eu coloquei ali com um instrumentalzinho para eu ficar analisando o que ele fazia, né? E o que eu recebi no meu coração é que num vaso, você pega um vaso na mão, ali não há só barro. Sabe o que tem ali no vaso? Ali tem as impressões do oleiro. Num vaso tem os projetos do oleiro. Num vaso tem ali o toque do oleiro. Além do toque, tem um retoque do oleiro. Talvez essa seja a parte mais doída do processo, né? O retoque. É quando o oleiro pega cuidadosamente para tirar todas as imperfeições. Quem olha de longe só vê vaso de barro. Mas aleluia, meus irmãos, presta atenção. Só o oleiro sabe o valor que tem o vaso. Nem o vaso consegue ver o valor que há em si. Só o oleiro sabe. Porque quando os outros olham para o vaso, só veem vaso. Mas quando o oleiro olha para o vaso, vê projeto. Aleluia. Quando a sua família olha para você, talvez veja só você, mas quando Deus olha para você, ele vê propósitos, ele vê muito mais do que uma carcaça humana, ele vê propósitos, ele vê a paixão dele, ele vê quando ele projetou a sua vida, idealizou você, planejou, fez planos ao seu respeito. É isso que o oleiro vê quando ele olha para o vaso. O oleiro vê você desde quando você era um simples barro jogado no meio do caminho, e no que ele pensou quando pegou você, ainda informe, ainda sem forma. Aleluia. Por isso que quando você ainda nem tinha sido formado no ventre da sua mãe, ele já te chamava pelo nome. Sabe por quê? Porque antes de você nascer no ventre da sua mãe, você nasceu no coração de Deus. Você, vaso de barro, você nasceu no coração de Deus. O oleiro tem projetos, o oleiro tinha projetos. Sobre o vaso está o propósito do oleiro. Aleluia!
E você precisa entender, porque talvez você está me assistindo e até hoje você não via nenhum tipo de valor na sua vida. Até hoje você se menosprezava, se inferiorizava diante das pessoas. Por quê? Porque nem mesmo o vaso consegue entender o propósito dele, mas o oleiro ele sabe. Aleluia! Talvez, se as pessoas olham para você e só veem em você um vaso de barro sem valor nenhum, os olhos do Senhor estão sobre você, estão dizendo para você: você é meu projeto. Você não nasceu, você não é obra do acaso. Eu te escolhi, eu te formei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor diz assim em Romanos capítulo 9, verso 20 e 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso pode o objeto perguntar a quem o fez: por que não me fizestes assim? Quantas pessoas hoje reclamam: eu queria ser como fulano, eu queria ser como cicrano, mas enquanto fica prestando atenção na vida do outro, deixa de viver a sua própria vida. Irmãos, existem propósitos específicos do oleiro para você. O propósito do outro vaso é para o outro vaso, mas o oleiro tem propósitos específicos para cada vaso. Receba essa palavra no seu coração. Existe um fim para você, existe um propósito no coração do oleiro para você, vaso de barro. E ele quer plantar em você, ele quer colocar dentro de você esse tesouro. Que tesouro é esse, pastor? O conhecimento da glória de Deus. Aleluia! Te dar a capacidade de olhar nos olhos de Jesus e na face de Jesus você vê a glória de Deus. Glória a Deus. E a terceira e última coisa que eu percebo, irmãos, Deus me trouxe à memória um texto que está em Juízes capítulo 7. Não sei se você já leu esse texto, mas ali fala sobre Gideão e os seus 300 homens. E a Bíblia fala que naquele ataque final, Gideão ia, depois de 7 anos, os hebreus sendo humilhados pelos midianitas, o Senhor levanta Gideão e Gideão separa 300 homens para guerrear contra os midianitas. E se você já leu esse texto, você vai ver ali, meu Deus, que Gideão separa ali em 3 tropas de 100. E olha a ordem que Gideão dá para aquele povo. Vamos abrir a nossa Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, abre em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, a partir do verso 16, perdão. Juízes. Capítulo 7, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias de 100, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios. Aleluia! Vai recebendo aí, irmãos. Trombeta numa mão, se eu não me engano na mão direita, mas na frente vai falar. Não sei se eu estou bom de memória. Trombeta na mão direita, e na sua mão esquerda cântaros vazios. Sabe o que é cântaro? Vaso de barro. Vaso de barro vazios. E dentro desses vasos, dentro desses cântaros, tochas acesas. Meu Deus! E disse-lhes, verso 17: olhai para mim e fazei como eu fizer. E chegando eu às imediações do arraial, assim fareis, como fizer eu. E quando eu tocar a trombeta, aleluia. Peça ao Espírito Santo para te iluminar agora, irmãos. Te dar uma visão espiritual sobre isso. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós tocareis a vossa trombeta ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando vocês estiverem, as tropas de 100 em volta, e quando eu tocar a trombeta, todos vocês vão juntamente tocar a trombeta também e vão dar um grito de guerra. E que grito era esse? Pelo Senhor e por Gideão.
Verso 19: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, ou seja, de madrugada. Havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e aleluia. Presta atenção nisso, meu irmão, e deixa o Espírito Santo falar com você. Ao toque das trombetas, os cântaros foram quebrados, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quebraram os cântaros que traziam nas mãos, e assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda. Agora as tochas foram evidenciadas, porque os cântaros foram quebrados. Você consegue imaginar isso? Ao som da trombeta, os vasos de barro, os cântaros de barro foram quebrados, e agora só tem nas mãos as tochas de fogo. Aleluia. As tochas estavam na mão esquerda. E seguravam na mão esquerda, na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Vamos ler até o verso 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Aleluia, irmãos. Quando eles tocaram a trombeta, os vasos se despedaçaram e só se via as tochas nas suas mãos. Olha o que Deus falou comigo, irmãos. Agora faz um link desse texto de Juízes 7 para 2 Coríntios 4 que nós lemos. Nós somos tesouros escondidos, aliás, nós somos vasos de barro, e dentro de nós existe um tesouro escondido. Vai comigo agora em Isaías capítulo 62. Vamos para a Bíblia, irmãos. Eu não quero falar, é o Espírito que tem que falar ao seu coração, através da palavra de Deus. Isaías capítulo 62, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5, e depois nós vamos ler o verso 11 e o verso 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por amor a Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Aleluia. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamadas por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás numa coroa de glória na mão do Senhor, uma diadema real na mão do teu Deus, e nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a sua terra desposará. Porque como o jovem desposa a sua donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra na noiva, assim se alegrará o teu Deus. Vai comigo, verso 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, aleluia, eis que vem o teu Salvador, e vem com ele, meu irmão, a sua recompensa, e diante dele o seu galardão, e chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Meu irmão, ao som da última trombeta, nós, vasos de barro, seremos despedaçados e seremos tomados plenamente por esse tesouro que está dentro de nós, por essa glória que está dentro de nós. E Satanás, os midianitas, baterão em retirada eternamente. Vai comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim: porque o mesmo Senhor, aleluia, descerá do céu com alarido. Aleluia. Você sabe o que significa a palavra alarido? Gritos de guerra, irmãos.
Gritos de guerra. O Senhor descerá sobre nós com gritos de guerra e com voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Aleluia! Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados com Ele, ou seja, serão glorificados com Ele, e eles viverão eternamente nessa glória, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Hoje nós somos vasos de barro. Hoje nós somos vasos de barro que carregamos em nós esta glória, mas ao som da última trombeta, profetizada em Juízes capítulo 7, profetizada em Isaías 62, declarado em 1 Tessalonicenses 4, 2 Coríntios 4, ao som da trombeta, esse vaso aqui de barro, ele vai ser despedaçado e nós seremos tomados por essa glória, e nós seremos como tochas acesas, e o inimigo fugirá eternamente. Deus o lançará num lago de fogo e de enxofre, para o lugar dele, só dele. E nós, aqueles que estiverem em comunhão com o Espírito Santo de Deus, esses vão ser glorificados juntos com o Pai. E esse fogo que hoje queima aqui dentro, esse fogo do Espírito, essa glória que está dentro de nós, vai tomar as nossas vidas. Aleluia, irmãos. Aleluia. E que essa glória tome forma em você, meus irmãos. Porque sabe quem vai para a glória? Só quem se coloca em condição de vaso de barro. Mas não um vaso de barro qualquer, mas um vaso de barro que tem esse tesouro dentro, essa glória dentro. Porque lá naquele último dia, todos os vasos vão ser quebrados. Só que vasos vazios não terão condições de ir para a glória. Aleluia. Seja um vaso de barro, cheio dessa glória, cheio desse tesouro. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nós um dia estaremos juntos na eternidade com Ele, desfrutando dessa glória plenamente e eternamente. Pastor, como que eu faço para que eu seja cheio dessa glória? Entrega a sua vida a Jesus. Há beleza na face de Cristo. E você nesta noite precisa olhar para esta face, precisa contemplar a glória de Deus e se render ao amor de Cristo e deixar Jesus Cristo transformar a sua vida. A partir desse momento, essa chama vai ser acesa dentro de você, essa glória vai ser acesa dentro de você, essa tocha vai ser acesa dentro de você. E lá no dia do juízo final, naquele dia que o profeta Joel chama de o dia do Senhor, naquele dia, no ressoar da última trombeta, Ele vai te buscar e vai te levar para morar eternamente com eles. Meus irmãos, desculpe pela minha gritaria, pelo meu jeito de falar, mas não tem como me controlar diante daquilo que o Espírito Santo está falando conosco. O Senhor quer levantar uma igreja que dê gritos de guerra, que dê alaridos de guerra, e declare que Ele é o Senhor das nossas vidas, que nossa vida e tudo que nós fizemos é por causa dEle. Romanos capítulo 11, verso 36, o apóstolo Paulo fala: porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, amém. É por causa dEle, irmãos. As nossas vitórias, as nossas conquistas, é tudo por causa dEle, porque por Jesus, nós, por causa da beleza que há na face de Cristo, nós conseguimos acesso a essa glória novamente. Sabe o que é mais lindo disso tudo? É que quem tem essa tocha acesa dentro de si não é mais dominado pela carne. Aleluia. Não é mais dominado pelas concupiscências, pelos desejos da carne. O pecado também não tem poder sobre essas tochas acesas, porque agora nós somos livres em Cristo Jesus.
seja livre nesta noite, em nome de Jesus. Eu não quero abrir essa oportunidade aqui, porque talvez você não queira se expor, mas se você entendeu essa palavra, e se você não quer ficar de fora do propósito que o Senhor tem para a sua vida, que vai para além desse mundo, tem a ver com a glória, tem a ver com a eternidade, você diga assim: pastor, eu entendo que hoje essa chama não é uma realidade dentro de mim, mas eu quero ser transformado. Chama a gente no privado e nós vamos te ajudar, e Deus vai transformar a sua vida, em nome de Jesus. Toma o seu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo, o único que é digno.